Livro O Grande Enigma. De Leon Denis. 1911. Capítulo 9. Objeções e contradições. Sendo o problema divino mais vasto, o mais profundo dos problemas, pois que abrange todos os outros, embalou teorias, sistemas sem número, que correspondem a outros tantos graus de compreensão humana, a outros tantos estádios do pensamento em sua marcha para o absoluto. Nesse domínio as contradições pululam. Cada religião explica Deus à sua maneira, cada teoria o descreve a seu modo. E de tudo isso resulta uma confusão, um caos inextricável. Quantas formas variadas da ideia de Deus, desde o fetiche do negro até o parábrahme dos hindus, até o ato puro de São Tomás. Dessa confusão os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus, os positivistas, para declará-lo incognoscível. Como remediar tal desordem? Como escapar a essas contradições? Da mais simples maneira. Basta elevarmos-nos acima das teorias e dos sistemas, bastante alto para ligá-las em seu conjunto e pelo que tem de comum. Basta elevarmos-nos até a grande causa, na qual tudo se resume e tudo se explica. A estreiteza de vistas desnaturou, comprometeu a ideia de Deus. Suprimamos as barreiras, as peias, sistemas fechados, que se contradizem, se excluem e se combatem, substituindo-os pelas vistas largas das concepções superiores. A certas alturas, a ciência, a filosofia e a religião, até então divididas, opostas, hostis, sob suas formas inferiores, unem-se e fundem-se em uma potente síntese, que é do moderno espiritualismo. Assim se cumpre a lei da evolução das ideias. Depois da tese, temos a antítese. Tocamos na síntese, que resumirá todas as formas e crenças, e será a glória do 20º século tê-las estabelecidas e formuladas. Examinemos rapidamente as objeções mais comuns. A mais frequente é a que consiste em dizer, se Deus existe, se Ele é, como pretendeis, bondade, justiça, amor, porque o mal e o sofrimento reinam feitos senhores em torno dos seres. Deus é bom, milhões sofrem na alma e na carne. Tudo é dor e aflição na vida das multidões. A iniquidade é soberana em nosso globo e a ardente luta pela existência faz, todos os dias, vítimas sem número. Conforme mostramos em outra parte, 25, o sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade, que já é, por si mesma, um acréscimo de vida. Início da nota do redator 25. Vide depois da morte, segunda parte, o problema do ser, do destino e da dor, capítulos 18 e 19. Fim da nota do redator. Por vezes é uma forma de justiça, corretivo a nossos atos anteriores e longínquos. O mal é a consequência da imperfeição humana. Se Deus tivesse feito só seres perfeitos, o mal não existiria. Mas então o universo seria fixo, imobilizado em sua monótona perfeição. A magnífica ascensão das almas, através do infinito, seria suprimida de chofre. Nada mais a conquistar, nada mais a desejar. Ora, que seria uma perfeição sem méritos, sem esforços para obtê-la? Teria qualquer valor a nossos olhos. Em resumo, o mal é o menos evoluindo para o mais, o inferior para o superior, a alma para Deus. Deus nos fez livres, daí o mal, fase transitória de nossas ascensões. A liberdade é a condição necessária da variante na unidade universal. Sem isso, a monotonia teria feito um universo insuportável. Deus nos deu a liberdade com essa impulsão de vida inicial, pela qual o ser evoluirá pelo seu próprio esforço, através dos espaços e dos tempos sem limites, sobre a escala das vidas sucessivas, a superfície dos mundos que povoam a imensidade. Emanamos de Deus, tal qual nossos pensamentos emanam de nosso espírito, sem fracioná-lo, sem diminuí-lo. Livres e responsáveis, tornamo-nos senhores e artífices de nossos destinos. Mas,
Para desenvolver os germes e as forças que estão em nós outros, a luta é necessária, a luta contra a matéria, contra as paixões, contra tudo a que chamamos mal. Essa luta é dolorosa e os choques são numerosos. No entanto, pouco a pouco, a experiência se adquire e a vontade se tempera, o bem se desprende do mal. Chega a hora em que a alma triunfa das influências inferiores, resgata-se e eleva-se pela expiação e purificação até a vida bem-aventurada. Então, compreende, admira a sabedoria e a providência de Deus, que, fazendo dela o árbitro de seus próprios destinos, dispôs todas as coisas de maneira a destas tirar a maior soma de felicidade final para cada ser. A condição atual de todas as almas é o justo resultado de suas existências passadas. Da mesma forma, numa existência presente, nossa alma tece dia por dia, por atos livres, a sorte que teremos no futuro. Outras objeções se apresentam. Há uma que não podemos desprezar, porque constitui uma das questões capitais da filosofia. Pergunta-se-nos: será Deus um ser pessoal ou é o ser universal, infinito? Não pode ser ambos, porque, dizem, essas concepções são diferentes e se excluem mutuamente. Daí os dois grandes sistemas sobre Deus, o deísmo e o panteísmo. Na realidade, tal contribuição é apenas um erro de óptica do espírito humano, que não sabe compreender, nem a personalidade, nem o infinito. A personalidade verdadeira é o eu, a inteligência, a vontade, a consciência. Nada impede concebê-la sem limites, isto é, infinita. Sendo Deus a perfeição, não pode ser limitado. Assim se conciliam duas noções, na aparência contraditória. Outra coisa, Deus é incognoscível, como dizem os positivistas e, entre eles, Berthelot. É o abismo dos gnósticos, a Ísis velada dos templos do Egito, o terrível e misterioso santo dos santos dos hebreus, ou pode ser conhecido. A resposta é fácil: Deus é incognoscível em sua essência, em suas íntimas profundezas, mas revela-se por toda a sua obra, no grande livro aberto aos nossos olhos e no fundo de nós mesmos. Insiste-se, ainda disseste, que o fim essencial da vida, de todas as nossas vidas, era entrar, cada vez mais, na comunhão universal, para melhor amar e melhor servir a Deus em seus desígnios. Não podendo Deus ser conhecido em sua plenitude, como se poderia amar e servir o desconhecido? Sem dúvida, replicaremos nós, não podemos conhecer a Deus em sua essência, mas nós o conhecemos por suas leis admiráveis, pelo plano que traçou todas as existências e no qual brilham a sua sabedoria e sua justiça. Para amar a Deus não é necessário separá-lo de sua obra, é preciso vê-lo em sua universalidade, na onda de vida e amor que derrama sobre todas as coisas. Deus não é desconhecido, é somente invisível. A alma, o pensamento, o bem e a beleza moral são igualmente invisíveis. Entretanto, não devemos amá-los. E amá-los não será ainda amar a Deus, sua origem e, ao mesmo tempo, o pensamento supremo, a beleza perfeita, o bem absoluto? Não compreendemos, em sua essência, nenhum desses princípios, entretanto, sabemos que existem e que não podemos escapar à sua influência, dispensando-nos de lhes prestar culto. Se amarmos somente o que conhecemos e compreendemos com plenitude, que amaríamos, afinal, limitados qual somos atualmente, nos marcos estreitos de nossa compreensão terrestre? Aqueles que reclamam absolutamente uma definição poder-se-ia dizer que Deus é o espírito puro, o pensamento puro. Mas a ideia pura, em sua essência, não pode ser formulada sem, por isso mesmo, ser diminuída, alterada. Toda fórmula é uma prisão. Encerrado no cárcere da palavra, o pensamento perde sua irradiação, seu brilho, quando não perde seu sentido verdadeiro, completo. Empobrecido, deformado, torna-se assim sujeito à crítica e vê desvanecer-se o que nele havia de mais probante. Na vida do espaço, o pensamento é uma imagem brilhante.
comparado ao pensamento expresso por palavras humanas, é o que seria uma jovem resplendente de vida e de beleza, comparada à mesma, porém deitada em um esquife, sob as formas rígidas e geladas da morte. Entretanto, apesar da nossa impotência em exprimi-la na sua extensão, a ideia de Deus impõe-se, dissemos, por ser indispensável à nossa vida. Acabamos de ver que o bem, o verdadeiro, o belo, nos escapam em sua essência, porque são de natureza divina. Nossa própria inteligência é para nós incompreensível, precisamente porque encerra uma partícula divina que a dota de faculdades augustas. Só penetrando o sistema da alma humana chegaremos um dia a resolver o enigma do ser infinito. Deus está na criatura, e a criatura nele. Deus é o grande foco de vida e de amor do qual cada alma é uma centelha, ou antes, um foco ainda obscuro e velado que contém, em estado embrionário, todas as potências, a tal ponto que, se soubéssemos tudo, quanto em nós outros existe, e as grandiosas obras que podemos realizar, transformaríamos o mundo, elevar-nos-íamos, de um salto, na senda imensa do progresso. Para nos conhecermos, é mister, pois, estudar Deus, porque tudo que está em Deus está nos seres, pelo menos em estado de germen. Deus é o Espírito universal que se exprime e se manifesta na natureza, da qual o homem é a expressão mais alta. Todos os homens devem chegar a essa compreensão de sua natureza superior. Na ignorância dessa natureza e dos recursos que em nós dormitam é que está a causa de todas as provações, de nossos desfalecimentos e de nossas quedas. Eis porque a todos diremos, elevemo-nos acima das querelas de escola, acima das discussões e das polêmicas vãs. Elevemo-nos bastante alto para compreender que somos outra coisa mais do que uma roda na máquina cega do mundo, somos os filhos de Deus e, por isso, ligados estreitamente a Ele e à sua criação, destinados a um fim imenso, ao lado do qual tudo mais se torna secundário. Esse fim é a entrada na santa harmonia dos seres e das coisas, que não se realiza senão em Deus e por Deus. Elevemo-nos até lá, e sentiremos a potência que está em nós, compreenderemos o papel que somos solicitados a desempenhar na obra do progresso eterno. Lembremo-nos de que somos espíritos imortais. As coisas da terra são um degrau, um meio de educação, de transformação. Podemos perder neste mundo todos os bens terrestres. Que importa? O indeclinável, antes de tudo, é engrandecer, arrancar de sua grosseira ganga esse espírito divino, esse Deus interior que é, em todo homem, a origem de sua grandeza, de sua felicidade no porvir. Eis o fim supremo da vida. Concluamos, Deus é a grande alma do universo, o foco de onde emana toda a vida, toda a luz moral. Não podeis passar sem Deus, de igual modo que a Terra e todos os seres que vivem em sua superfície não podem dispensar seu foco solar. Se o Sol se extinguir, de repente, que acontecerá? Nosso planeta rolará no vazio dos espaços, levando nessa carreira a humanidade deitada para sempre em seu sepulcro de gelo. Todas as coisas morrerão, o globo será uma necrópole imensa. Triste silêncio reinará nas grandes cidades adormecidas em seu último sono. Pois bem, Deus é o sol das almas. Extingui a ideia de Deus, e imediatamente a morte moral se estenderá sobre o mundo. Precisamente porque a ideia de Deus está falseada, desnaturada por uns, desconhecida por muitos outros, é que a humanidade atual erra no meio das tempestades, sem piloto, sem bússola, sem guia, presa da desordem, entregue a todas as aflições. Levantar, engrandecer a ideia de Deus, desembaraçá-la das escórias em que as religiões e os sistemas a têm envolvido, tal é a missão do espiritualismo moderno. Se tantos homens são ainda incapazes de ver e compreender a harmonia suprema das leis, dos seres e das coisas, é que a alma deles não entrou ainda, pelo senso íntimo, em comunicação com Deus, isto é, com seus pensamentos divinos, que esclarecem o universo e que são a luz imperecível do mundo.
Indagamos de nós mesmos, ao terminar, se conseguimos dar um resumo da ideia de Deus. A palavra humana é muito fraca, muito árida e extremamente fria para tratar de semelhante assunto. Só a própria harmonia, a grande sinfonia das esferas e a voz do infinito poderiam esboçar e exprimir a lei universal. Há coisas que, de tão profundas, só se sentem, não se descrevem. Deus, somente em seu amor sem limites, pode revelar-nos o seu sentido oculto. E é o que fará, se em nossa fé, em nossa ascensão para a verdade, soubermos apresentar, aquele que sonda os recônditos mais misteriosos das consciências, uma alma capaz de compreendê-lo, um coração digno de amá-lo.